que foi essa questão de ter surgido essa sessão antes da votação dos vetos pela sessão do Congresso? Na verdade, surgiu, diria, um fato novo nas disputas internas aqui do Congresso. A presidente Dilma sancionou nesta terça-feira a lei da chamada mini-reforma eleitoral, que estabeleceu novas regras com relação às eleições. E dentre essas regras veio a proibição, ela vetou um artigo que permitia que pessoas jurídicas contribuíssem para partidos. E é um pensamento do presidente da Câmara totalmente contrário. Ele deseja apreciar esse veto e derrubar esse veto. Ele deixou isso claro. Queria que o presidente do Congresso, Renan Calheiros, incluísse na pauta do Congresso, prevista para hoje, já o veto que a presidente apresentou a esse projeto da mini-reforma eleitoral. E eu entendi que, por não ter sido incluído, ele simultaneamente convocou uma sessão da Câmara. Uma sessão da Câmara impede a realização da sessão do Congresso. Não é, portanto, algo dirigido aos vetos que estão em discussão, especialmente o veto 26 do Judiciário. Eu entendo que eles estão sendo prejudicados, porque vira uma agonia. Já são meses a fio em que uma decisão precisa ser tomada e está sendo adiada. Eu tenho uma posição muito clara. Eu sou contra o veto, que eu acho que é uma incoerência do governo. E acho que estão mentindo para a população quando dizem que há um super aumento. Não é verdade. Ficaram 9 anos sem reajuste, o governo negociou a recomposição. Aliás, quem mandou esse projeto para cá foi o ministro do Supremo Tribunal, Joaquim Barbosa. E depois o Lewandowski, que é o atual presidente, fazia parte da comissão que mandou o projeto. O projeto não é de iniciativa da Câmara e do Senado, como a população está pensando. O projeto veio do Judiciário, teve o apoio unânime, inclusive dos líderes do governo, na Câmara e no Senado. O governo sinalizou positivamente antes das eleições, reconhecendo que devia essa recomposição aos servidores do Judiciário. E, infelizmente, passou a eleição, esse governo mudou o discurso em tudo. E vetou. Então, o veto 26 precisa ser derrubado e os outros, na minha opinião, também em boa parte. Porém, o que hoje está travando não é nem a polêmica em torno do veto. É a reforma, a mini-reforma eleitoral e uma disputa entre o pensamento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e o pensamento da presidente Dilma e do presidente do Congresso, Renan Calheiros. Só para a gente finalizar, esse ato do deputado Cunha pode ser visto como uma manobra ou até mesmo retaliação ao senador Renan Calheiros? Não creio que seja isso. Me parece que é de fato uma preocupação obstinada dele, talvez até um gesto que ele faz com os seus apoiadores, que não são poucos. É bom que se reconheça, Eduardo Cunha tem uma ampla base de apoio na Câmara, que deseja a derrubada deste veto, mas deseja ainda dentro do período que antecede as eleições em um ano, para não haver dúvida judicial. Eu particularmente acho que é uma luta inglória, prejudica, no meu entendimento, o país e os servidores que querem uma decisão com relação aos vetos, e até porque eu entendo que a solução da questão de financiamento privado, ser permitido ou não, deve ser resolvida com emenda à Constituição, e não derrubando esse veto. Eu sou contrário à presidente Dilma, todos sabem, eu sou do PSDB, presidente do PSDB mineiro, mas particularmente acho que vetar essa contribuição de pessoa jurídica através de lei foi correto, porque o Supremo já acabou de decidir que é inconstitucional. Só se muda essa inconstitucionalidade, na minha opinião, com uma emenda à Constituição, que aí sim é perfeitamente possível.